A gente precisa falar também da campanha Setembro Verde, que é uma forma de falar da prevenção ao câncer de intestino. Só nesse ano são estimados 15 milhões de novos casos da doença no mundo todo. E quem fala sobre o Setembro Verde com a gente é o doutor André Augusto Pinto, que é cirurgião bariátrico. O câncer é uma doença cruel e também é comum. O câncer de intestino, embora pouco falado, acomete muitas pessoas. Doutor Augusto, boa tarde, seja bem-vindo aqui na Central da Esperança. É tão comum a gente conhecer pessoas que já tiveram, né, ou que estão com câncer de intestino e por isso essa prevenção, né? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. O câncer do cólon, que a gente chama de câncer coloretal, é o segundo mais frequente aqui no nosso país, tanto em homens quanto mulheres. Ele não é muito divulgado, mas é o segundo câncer mais frequente no Brasil. A gente estima que hoje 35 mil novos casos de brasileiros vão ser acometidos, então a gente precisa prevenir. É um câncer que, se tratado precocemente, tem muito boa resposta ao tratamento, então a grande maioria dos pacientes ficam curados desde que a gente faça o diagnóstico precoce e por isso a necessidade da prevenção. Doutor, antes da gente falar sobre essa prevenção e o tratamento, quais pacientes ou qual o perfil de uma pessoa que ela está disposta, predisposta a ter esse tipo de câncer que é comum, mas como o senhor bem disse, não é tão divulgado? Bom, o câncer coloretal ele pode aparecer geralmente após os 50 anos, mas pode acometer indivíduos de qualquer idade. Tem um certo fator genético, então a gente sabe que hoje os pacientes que já têm história familiar têm 30% a mais de chance de ter o câncer coloretal. Basicamente, ele acomete, é uma interação de fator tanto genético quanto ambiental e dietético, e a gente tem aumentado o número de câncer principalmente por causa da nossa alimentação, por causa da obesidade, por causa do sedentarismo. Tabagismo e etilismo também são fatores predisponentes. Mas basicamente é a alimentação errada, a obesidade e o sedentarismo. Doutor Augusto, a gente sabe também que muitas vezes a alimentação influencia bastante. As pessoas falam muito da farinha branca. Existe algum tipo de alimento que pode acontecer, que esse câncer possa acontecer nas pessoas ou não? Sim, basicamente a gente sabe hoje que o aumento da incidência está relacionado a uma dieta com poucas fibras, então uma dieta com poucas fibras, uma dieta rica em gorduras, uma dieta hipercalórica e uma dieta com excesso de carne vermelha são os fatores mais predisponentes para aumentar a incidência do câncer coloretal. Então, basicamente, hoje a gente come menos fibras, a gente come muito alimento industrializado e a gente come muita carne vermelha. Agora, doutor, quais são os principais alimentos ricos em fibras que a gente pode inserir na nossa dieta, já pensando nessa prevenção? Então, basicamente, hoje, para a gente prevenir o câncer de cólon, a gente tem que ter um hábito alimentar e um hábito intestinal normal. Então, basicamente, é uma dieta rica em fibras. Então, a gente tem que tentar trocar tudo que é farinha branca por farinha integral, comer muita verdura, salada, legumes, evitar os alimentos industrializados. Então, se a gente fizer uma alimentação rica em fibras, trocando sempre a farinha branca por farinha integral, verdura, salada, legumes, muitas frutas, isso vai fazer com que o nosso intestino funcione melhor e a gente vai ter menos chance de ter o câncer do intestino. Doutor Augusto, e quais são os primeiros sintomas, O que a gente precisa ficar atento aí, que tem algo de errado, que a gente possa também procurar um médico, um especialista? Bom, primeiro é importante a gente salientar que assim, o sintoma do câncer de cólon demora muito para aparecer, por isso que é importante a prevenção. Então, se a gente conseguir prevenir, é fundamental. Mas os primeiros sintomas, geralmente, são alterações do hábito intestinal. Então, o intestino fica ou mais preso, ou mais solto. Então, você tem o intestino geralmente mais preso nos cânceres do intestino. Além disso, você pode ter sangramento nas fezes,
dor abdominal, dor às evacuações. As fezes podem mudar de formato, elas podem ficar mais afiladas, né? Então, se você tiver algum desses sintomas, perda de peso, fraqueza, dinemia, sem uma causa aparente, você tem que pensar no câncer do intestino. Agora, doutor, chegou uma questão aqui para a gente, enquanto o senhor estava falando questão da dieta. Quem tem intolerância à lactose pode agravar ou ter maior chance de ter esse tipo de câncer? Não. A intolerância à lactose não é fator predisponente para câncer coloretal, para os tumores do intestino. Existem algumas doenças que têm esse fator de risco aumentado. São as doenças inflamatórias intestinais. Então, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, essas são algumas doenças que têm uma chance maior de incidência do câncer. Mas a intolerância à lactose, não. Doutor Augusto, a gente quer agradecer a gentileza do senhor de conversar conosco aqui na Central da Esperança, trazendo tanto esclarecimento para quem está em casa sobre essa prevenção, sobre o tratamento. Muito obrigada pela participação aqui na Central da Esperança. Obrigado pelo convite. E só falar que a prevenção do câncer coloretal é feita através da colonoscopia. Todos os pacientes acima de 50 anos, tanto homens quanto mulheres, mesmo sem sintomas nenhum, têm que fazer colonoscopia a cada 5 anos. Se você tiver história familiar, você tem que começar aos 40 anos. E se você tiver qualquer sintoma desses que a gente comentou, procurar um médico especialista, um cirurgião, um gastroenterologista ou mesmo um clínico, para ele dar seguimento nesse acompanhamento. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos, ajudando quem está lá em casa. Uma boa tarde para o senhor.